Quando pensamos em seleções de futebol, pensamos também em suas cores: Brasil de amarelo, Argentina de azul e branco, Itália de azul, Holanda de laranja. Parece impossível imaginar essas equipes vestindo qualquer outra coisa. Mas a história das Copas do Mundo está cheia de exceções, improvisos, empréstimos, erros de organização, superstições e até algumas decisões que parecem piada. Neste vídeo, vamos conhecer 10 vezes em que seleções tradicionais abandonaram completamente suas cores, e algumas delas chegaram a disputar partidas de Copa vestindo uniformes de clubes locais. Duvida? Então vamos começar. 10º México de preto, 2010. Hoje o uniforme preto do México parece normal, mas nem sempre foi assim. Durante décadas o país ficou conhecido por suas camisas verdes. Por isso, causou enorme estranheza quando os mexicanos apareceram inteiramente de preto na abertura da Copa de 2010. A justificativa oficial era simples: evitar conflito com o uniforme da África do Sul, mas havia também um enorme componente comercial. A Adidas apostou que a camisa preta faria sucesso entre os torcedores e acertou em cheio. O uniforme esgotou rapidamente e acabou virando presença constante nas coleções mexicanas dos anos seguintes. Nono Uruguai de vermelho, 1962. Poucas seleções são tão associadas a uma cor quanto o Uruguai, a celeste. O próprio apelido já explica tudo. Por isso foi estranho ver os uruguaios entrando em campo de vermelho na Copa de 1962. O motivo era um conflito de cores com a Colômbia. Mas aquela camisa não era qualquer reserva, ela carregava uma pequena superstição. O uniforme vermelho já havia dado sorte em competições sul-americanas anteriores e funcionou novamente. O Uruguai venceu os colombianos por 2-1. Foi a primeira. Oitavo Inglaterra azul claro, 1970. A Inglaterra já tinha uma relação complicada com o azul claro. Os ingleses usavam essa cor quando sofreram a histórica derrota para os Estados Unidos em 1950. Depois disso, praticamente baniram o uniforme. Mas em 1970 ele voltou. A Umbro havia criado uma camisa moderna para enfrentar o calor mexicano. Só havia um problema: nas televisões em preto e branco da época, o azul claro parecia branco, e quase ninguém conseguia distinguir Inglaterra e Tchecoslováquia durante a transmissão. O uniforme foi abandonado logo depois, e a Inglaterra voltou ao vermelho nas fases seguintes. Sétimo Brasil azul contra a Polônia, 1938. Hoje todo mundo conhece a camisa azul do Brasil, mas a primeira versão dela era bem diferente, muito mais clara, e nasceu de um improviso. Na estreia da Copa de 1938, Brasil e Polônia vestiam branco. Como não existia uniforme reserva oficial, a delegação brasileira precisou correr atrás de uma solução. Foram compradas camisas azuis às pressas, sem escudo, sem planejamento, sem qualquer preocupação estética. O resultado foi um uniforme único na história da seleção. E justamente nele aconteceu um dos jogos mais malucos das Copas. Vitória brasileira por 6-5. Sexta Espanha azul sem escudo, 1950. A Espanha também passou por um improviso curioso. Contra o Chile, os espanhóis precisaram abandonar a tradicional camisa vermelha. A solução foi vestir azul. Mas havia um detalhe estranho: as camisas sequer tinham escudo. Até hoje existe a suspeita de que aquele uniforme tenha sido emprestado ou improvisado de última hora. O fato é que a Espanha disputou uma partida de Copa parecendo mais um clube qualquer do que uma seleção nacional. Quinto, Áustria, vestindo o Napoli, 1934. Na Copa de 1934 aconteceu algo difícil de imaginar hoje. Áustria e Alemanha entraram em campo praticamente com o mesmo uniforme: camisa branca, calção preto, meias escuras. Ninguém conseguia distinguir quem era quem. A arbitragem resolveu a situação no cara ou coroa. A Áustria perdeu. Sem uniforme reserva, precisou recorrer ao clube da cidade. E assim, os austríacos disputaram a partida usando camisas azul celeste, do Napoli. Foi uma das primeiras grandes improvisações da história dos mundiais. Quarto, Romênia.
comprou camisas no mercado, 1970. Se você acha que a história da Áustria foi absurda, espere por esta. Na Copa de 1970, a Romênia descobriu que não poderia enfrentar o Brasil usando seu uniforme tradicional. O problema? Não havia uniforme reserva. A solução? Ir às compras, literalmente. O capitão Mircea Lucescu foi até um mercado local e comprou camisas azul turquesa. Depois disso, escudos e números foram costurados às pressas. Os próprios jogadores disseram que as peças mal estavam presas. Mesmo assim, aquele improviso enfrentou Pelé e companhia e quase arrancou um empate do futuro campeão mundial. Terceiro México vestindo o Cruzeiro de Porto Alegre, 1950. O México aparece novamente, e desta vez a história é ainda melhor. Na Copa de 1950, mexicanos e suíços chegaram ao estádio usando camisas vermelhas. Não existia planejamento, não existia protocolo, não existia uniforme reserva. Depois de um sorteio, surgiu a necessidade de trocar de roupa. A solução apareceu nas proximidades do estádio. O México entrou em campo usando o uniforme do Cruzeiro de Porto Alegre. Sim, uma seleção disputou uma partida de Copa vestindo a camisa de um clube brasileiro. Segundo França, vestindo o Kimberley, 1978. Quase 30 anos depois, aconteceu algo parecido, mas talvez ainda mais improvável. França e Hungria chegaram ao estádio usando uniformes brancos. A confusão foi resultado de uma sequência de erros burocráticos da FIFA. Quando perceberam o problema, já era tarde. A solução foi buscar ajuda em um clube local. Quem vê aquela camisa com os olhos de hoje, capaz de pensar que era o Banfield? O escolhido foi o Kimberley de Mar del Plata. Resultado: a França entrou em campo vestindo listras verdes e brancas, e até hoje existe um clube argentino que pode dizer que suas cores venceram uma partida de Copa do Mundo, mas nenhuma história supera uma da Argentina em 1958. Quando pensamos na seleção argentina, pensamos imediatamente nas listras azul e brancas. Por isso é tão difícil acreditar no que aconteceu na Suécia. Antes da partida contra essa Alemanha Ocidental, surgiu um conflito de uniformes e os argentinos não tinham uma alternativa. A solução foi recorrer ao IFK Malmö, um clube sueco. Pouco depois, a Argentina entrava em campo vestindo camisas amarelas emprestadas. Imagine a cena. Uma das seleções mais tradicionais do planeta, disputando uma Copa do Mundo, com o uniforme de um clube local. Hoje parece impossível, mas aconteceu. Aquela época, o Brasil ainda não havia conquistado nenhuma Copa usando o amarelo. Mas hoje, boa sorte tentando convencer os argentinos a repetir a experiência. Talvez seja mais fácil convencê-los a jogarem nus, e talvez seja a camisa mais improvável já utilizada por uma seleção em toda a história dos mundiais. E essas foram algumas das camisas mais improváveis da história das Copas do Mundo. Se você conhecia alguma delas, me conta nos comentários. E se descobriu alguma novidade hoje, já deixa o like e se inscreve no canal, porque quando a Copa começar, a brincadeira continua, mas de um jeito diferente. Rodada após rodada, vamos montar a nossa própria seleção da Copa. E não será simplesmente uma reprodução das notas dos aplicativos estatísticos. Aqui, um gol em semifinal não vale a mesma coisa que um gol em um jogo sem importância. Uma assistência decisiva terá peso diferente, uma atuação histórica também. E ao final do torneio teremos uma seleção construída por critérios claros, objetivos e transparentes. Quem sabe até diferente da FIFA, diferente dos aplicativos e diferente da maioria dos rankings que você vai encontrar por aí. Então nos vemos no próximo vídeo.